Hoje nós chegamos à nossa sexta mensagem no livro de Esther. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, pegar seu caderninho, mais uma vez. Você que está conosco hoje pela primeira ou segunda vez, nós temos por costume aqui na igreja vivermos com exposição bíblica. Então nós pegamos um texto bíblico e passamos uma boa jornada nele, crescendo e aprendendo sobre ele. E nós nos propomos ficarmos os meses de junho e julho no livro de Esther. E tem tanta coisa boa no livro de Esther que dá vontade de ficar em agosto também, porque é um livro tão profundo, com tantas lições. E nós começamos, a partir desta jornada, chamados para um tempo como esse, orientações bíblicas para uma vida vitoriosa, e nós estamos a cada semana na exposição do livro de Esther, crescendo, aprendendo, meditando. E depois, se você que está conosco hoje quiser dar uma maratonada, lá no YouTube, todas as 5 mensagens já estão lá editadas, só as mensagens para você entender o que nós estamos fazendo. E nós começamos, Gui, desde a primeira semana, falando sobre a Pérsia. O nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a Pérsia, e aquele primeiro domingo é "A Pérsia quer nos engolir". E nós vimos que neste tempo em que nós vivemos, ele é muito semelhante à Pérsia. Tantas coisas parecidas com a Pérsia, um mundo de ostentação, um mundo onde não há limites, um abismo chamando outro abismo, relacionamentos rasos. E nós então paramos para pensar sobre isso. A Pérsia que quer nos engolir, esse sistema mundano que quer engolir a igreja, que quer engolir você, que quer engolir a mim, que quer nos engolir. E foi muito interessante a gente pensar sobre isso. E na segunda semana então, nós partimos de uma pergunta: conformar-se ou transformar-se? Porque a grande questão é, quando a Pérsia quer nos engolir, nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos aceitar sermos engolidos pela Pérsia, ou nós vamos então ter uma postura contrária? E aí nós, a partir do texto, nós aprendemos e fomos desafiados a não nos conformarmos. E nós vimos que, de certa forma, Esther e Mardoqueu, em algum momento eles tomaram um pouquinho a forma da Pérsia. É tanto que Esther tinha um nome que não era o seu principal. Ela recebeu um novo nome, Mardoqueu também, a gente viu muito sobre isso. E nós vimos que em algum momento eles esconderam a sua identidade como judeus. A pressão foi tão grande que eles esconderam a identidade deles. Eles se conformaram. Só que no decorrer da história, aparece um vilão chamado Amã ou Ramã, que começa a dizer: olha, eu vou sair agora e todo mundo que estiver aqui na porta do palácio vai ter que se curvar. Todo mundo que está na porta do palácio vai ter que se curvar a mim. E aí é interessante que Mardoqueu, ou Mordecai, depende da versão que você está usando aí da Bíblia, é a mesma pessoa, ele se recorda dos seus valores como um judeu. E ele lembra que ele não poderia se curvar diante de ninguém, a não ser do Deus Todo-Poderoso. E então ele não se curva, ele não aceita se curvar diante de Ramã. Fruto disso, vem uma série de consequências. E nós aprendemos, e depois você pode conferir isso lá nessa mensagem, que quando nós não nos curvamos diante deste mundo, diante do pecado, diante das pressões, a primeira coisa que você precisa entender: você tem que estar disposto a ter inimigos. Você quer arrumar um inimigo, é só não se curvar. Você quer arrumar um problema lá no seu trabalho, é só você não aceitar muitas vezes aquelas coisas erradas que vêm até você. Você quer arrumar um problema, está indo tudo bem, e de repente alguém te chama para fazer algo que não deveria fazer, você não se curva, você ganhou um inimigo. É assim. E a gente viu isso acontecendo na vida de Mardoqueu, tudo que ocorreu com ele. Agora é interessante que nós vimos que a guerra não era dele, era uma guerra muito maior. A gente viu quem eram os descendentes de Ramã, os descendentes de Mardoqueu, e aí a gente foi para a semana seguinte, quando a gente aprendeu que o socorro estava a caminho. Mesmo diante de toda aquela pressão, mesmo agora sendo o edito real que os judeus vão morrer, nós vimos que o socorro estava a caminho quando a gente viu que ninguém tem passe livre nessa terra. Todo mundo vai passar pelo sofrimento, inclusive Esther. E é quando Mardoqueu diz assim: Esther,
Tu está achando, minha linda, porque você está aí no palácio, não vai chegar a você. Olha, tira o cavalinho da chuva, pode ter certeza, vai chegar a você também. Agora eu preciso te dizer uma coisa. Se você quiser nos salvar, bem. Se você não quiser, beleza, Deus vai mandar o escape. Porque é Deus que manda o escape. Mas se você quiser, Deus pode te usar nessa geração. Será se você não foi chamada justamente para esse tempo, Esther? E aí nós vimos o quê? Que Deus é um Deus que socorre. Deus é um Deus, irmã Ana, que nos dias mais difíceis da nossa vida, Ele nos ensina, porque Mardoqueu diz uma expressão muito linda, ele diz assim: o socorro virá. Olha a convicção daquele homem. E aí eu queria lembrar você de uma coisa, eu não sei como foi a sua semana, mas eu preciso te lembrar disso, o socorro virá. O socorro virá. O socorro vai chegar. Se Esther vai se mover, se Esther vai fazer, se a rainha vai fazer, não sei. Uma coisa eu sei, o Deus a quem eu creio, Ele é um Deus que responde à oração, Ele é um Deus que socorre o seu povo. E aí na última semana, nós falamos da reviravolta, o Deus que traz a reviravolta. Porque qual foi a reviravolta? Nós tínhamos então ali no capítulo 6, 7 e 8, Ramã todo orgulhoso, né? Tudo pronto para matar Mardoqueu, tudo pronto para humilhar Mardoqueu, e nós terminamos domingo passado, a cena que não saiu da minha cabeça dessa semana, foi Ramã puxando o cavalo do rei, né? Ramã estava puxando o cavalo do rei. Imagine esta cena na cidade de Suzã. Imagine, meus irmãos, Ramã puxando o cavalo do rei. Quem estava lá em cima? Mardoqueu, lembra aí? Com as vestes reais, todo bonito, e Ramã dizia o quê? Este é o homem que o rei deseja honrar. Ele pensava que tudo aquilo que o rei tinha feito era para ele, mas o nosso Deus é um Deus de reviravoltas, oh aleluia, e esse Deus nosso mudou a história. Ramã, que estava sendo todo orgulhoso e achava que tinha todo o poder, passou a puxar um animal em que estava montado e honrando aquele que estava sendo humilhado. Quem era ele? Mardoqueu. Deus muda a história. É assim que Deus fez com José. Foi vendido como escravo e veio ser o quê? Governador do Egito. Deus, ele tem esse poder. É Ele que faz. É Ele que muda a história, e nós aprendemos isso. Agora nós vimos também que o nosso Deus é um Deus de detalhes, porque Ele age nas coisas pequenas e às vezes nós não estamos vendo. Como é que foi o que aconteceu, o processo? O rei estava lá, depois do primeiro jantar, voltou para casa e ele não dormiu, né? Uma pequena insônia. E aí ele pede para um dos servos assim: vai lá e busca o livro dos editos reais. E trouxeram e começaram a ler. E enquanto começava a ler, alguém disse assim: e Mardoqueu denunciou Bigtã e Teres, que queriam matar o rei. Como é que foram lá e buscaram o livro certo, no momento certo e na hora certa? Deus é Deus de detalhes. Que coisa linda. E tudo acontece, há uma reviravolta na vida de Mardoqueu. Hoje é a nossa penúltima mensagem então. Vou pregar mais essa e depois vou fazer mais uma para encerrar. Ok? E depois nós vamos numa outra jornada que nós já estamos orando e preparando para que a gente possa mergulhar. Sabe por quê, meus irmãos? Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante. Ela é Deus falando conosco. É por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a correção, para a justiça, para o aperfeiçoamento do homem de Deus. Ou seja, Sofia, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, tudo foi inspirado por Deus, para que a gente então cresça. Chegamos no capítulo 7 de Esther, preparado hoje para a nossa viagem? Tudo aí pronto? Já sintonizado? Estamos ligados todo mundo junto? Caderninho aberto, Bíblia aberta para a gente começar a viajar, entrar na história? Há um desenho de crianças que eu gosto muito, que é o Superbook.
Meu irmão, se você não assistiu, vale a pena assistir. E bota para os seus meninos. Lá em casa, a Ana Vitória e o João, eles já conhecem de trás para frente, de frente para trás. E o Superbook, uma das características do enredo do desenho, é que tem o personagem principal, que ele sempre leva para um tempo da história. E ele faz uma viagem. Como é gostoso a gente viajar na palavra, né? E hoje a gente vai viajar mais uma vez na palavra. E hoje nós vamos viajar como Superbook no capítulo 7 de Esther. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 7. Porque nós vamos investir um tempo um pouco maior hoje para compreender aí algumas verdades valiosas para a nossa vida. Principalmente em situações que nós enfrentamos. E hoje eu vou falar um pouco de injustiças. Esse capítulo vai nos ensinar muito sobre isso. E quando a gente fala de injustiça, quando o mal prospera, esta semana, enquanto eu li esse texto, à luz dessa perspectiva, eu lembrei de Asaf. Asaf, quando escreve o Salmo 73, você lembra quem é Asaf? É muito importante a gente lembrar. Asaf, ele era filho de Baraquias, filho de Levi, levita, salmista, profeta, ele, líder que coordenava a adoração nos dias de Davi e nos dias de Salomão. Vários salmos são salmos de Asaf. Mas dentre os salmos de Asaf, mais conhecido, eu acredito, seja o 73. E o Salmo 73, ele é de alguma forma um grito de indignação. Mas ao mesmo tempo, a gente vai olhar o Salmo 73, muitas vezes nós vivenciamos aquilo que Asaf estava vivendo. Se você lembrar como é que Asaf começa o Salmo 73, eu só vou introduzir aqui em Asaf, porque nós estamos falando de injustiça, e Asaf fala um pouco sobre isso, e ele começa dizendo assim: de fato, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. E aí ele diz assim: quanto a mim, quase, interessante, ele usa essa expressão, quanto a mim, porém, todavia, eu quase caí, quase os meus pés, foram embora. E por que eu quase caí? Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Sabe por quê? Porque eu comecei a ter inveja dos arrogantes e ver a prosperidade dos maus. Asaf começou a olhar para as pessoas que estavam ao seu redor. E aí, Giovana, o que aconteceu com ele? Ele começou a ver que os arrogantes prosperavam. E ele começou a ver que o homem mau, de alguma forma, Fernanda, estava prosperando. E aí ele diz assim: mas como é que pode? Esses camaradas não têm preocupação e prospera. Como é que pode? Essa turma tem o corpo forte, sadio, não partilha de canseira dos mortais, não são afligidos como os outros. E aí ele começou a ver ao seu redor que aquelas pessoas que praticavam a iniquidade estavam prosperando. Irmão Benhu, quantas vezes no fundo, no nosso coração a gente não está igual a Asaf. Rapaz, eu estou aqui buscando, servindo a Deus, lutando, tentando fazer tudo direitinho, e parece que as coisas não dão certo. Aquele camarada incircunciso, não quer nem saber de Deus, vive zombando de Deus e parece que as coisas para ele dão certo. Você alguma vez já teve esse sentimento no seu coração? Esse era o sentimento do coração de Asaf. É por isso que ele está dizendo assim: eu quase caí, quase que meus pés resvaleceram, quase que eu caí, porque eu comecei a olhar para os ímpios, e os ímpios prosperavam, e eu estava aqui buscando a Deus, buscando ser santo, buscando ser leal ao Senhor, e parece que eles estavam prosperando mais do que eu. Só que ele vai falando isso, aí chega uma hora que ele diz assim: eu pensei isso, e eu imaginei isso, até o momento que eu entrei no santuário. Ele era líder da adoração, e eu fico imaginando que ele estava vindo, Giovana, para casa, vindo de casa, para o santuário, vindo de casa para o templo, e lá vinha Asaf, e ele vinha pensando, e ele veio vindo de casa, pensando: miserável daquele ímpio, eu tento fazer tudo certinho, não prospero, eu estou buscando servir a Deus, e a coisa está dando tudo errado, e ele não faz nada, e ele está indo de bem. Só que o texto diz que chega uma hora que ele entra onde? No templo.
quando ele chega no templo, que no Antigo Testamento simboliza a presença de Deus, porque ali estava a Arca da Aliança, aí a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele diz assim: eu descobri qual era o fim deles. Eu descobri que o Senhor certamente o colocaria em lugares escorregadios. Aí Asaf começou a ter uma outra visão do processo. Começou a enxergar tudo de maneira diferente. Mas eu estou dizendo isso para você, porque muitas vezes na nossa vida, Giovana, eu, você, cada um de nós aqui estamos como Asaf. Se a gente não tomar cuidado, tem hora que nós ficamos olhando e parece, não sei se você já teve esse sentimento, que parece, Ana, que o mal vai prevalecer. E principalmente quando a gente vê o ambiente político, indiferente de direita, esquerda, quem quer que seja, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, todos os lados tem corrupção, tem tristeza, e a gente vai vendo tudo isso acontecendo, e aí tem hora que a gente fala assim: Deus, como vai ser o futuro? Parece que onde a gente vai, a gente só vê corrupção. E aí, a gente muitas vezes está como Asaf, o nosso coração chega a ter uma visão, mas uma visão equivocada. E nesta visão equivocada, nós podemos achar que a perversidade vai prevalecer. Essa questão de visão equivocada é muito interessante. Conta-se que tinha 4 cegos. E eles queriam dar uma experiência a estes cegos sobre o elefante. Pegaram os 4 cegos, levaram no zoológico. E aí, pegaram o primeiro cego e deram que ele apalpasse a cauda do elefante. Então ele disse assim: olha, para mim, o elefante, quando ele segurou, é como uma corda grande. Ele estava pegando só a cauda. Aí o outro cego, deram a ele a experiência dele abraçar uma pata. E quando ele abraçou a pata, ele, diante de toda aquela experiência, ele já tinha ouvido um dizer: olha, para mim ele é uma grande cauda. Aí o segundo disse assim: é como um grande tronco de árvore. Aí pegaram o terceiro cego e fizeram que ele pudesse abraçar a parte maior, o corpo do elefante. Aí ele disse assim: para mim, o elefante é como uma grande parede. Para um era uma grande corda, para o outro era uma grande árvore, para o terceiro era uma grande parede. E aí chamaram o quarto cego, deram a ele a tromba. E a tromba mexia, ele disse assim: para mim é uma grande cobra. Cada um com a visão limitada do todo, tinha a sua perspectiva do que era o elefante. Por quê? Um achava que ele era uma grande corda, porque ele só conseguia enxergar daquele prisma. Muitas vezes na nossa vida nós estamos como estes cegos. Nós enxergamos a vida apenas do prisma em que nós estamos. Quantas vezes isso não acontece comigo e com você, quando a gente olha a vida apenas de um lado. E quando a gente começa a ler o livro de Esther, e quando a gente começa a ler e olhar bem mesmo, e olha, por exemplo, para a vida do vilão Amã ou Ramã, tem hora que dá até assim, a gente fica chateado, porque ele está prosperando, porque o mal aparentemente está vencendo. E aí a gente vai vendo o perverso muitas vezes prevalecendo. E prevalecendo por quê? Porque alguém de maneira justa não quis se dobrar diante dele. O capítulo 7 então começa nos mostrando isso. Nós vamos ver hoje que o perverso não vai prevalecer para sempre. Olha como começa o capítulo 7. O rei foi com Amã, ou Ramã, ao banquete da rainha. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei novamente pergunta a Esther: qual é o seu pedido? Eu fico imaginando a voz do Assuero aqui, todo manso, né? Todo galã assim, querendo cortejar Esther, né? Aquela lindíssima princesa. Ele diz assim: rainha, minha rainha, qual é o seu pedido? O que é que você deseja? Se você quiser, minha rainha, eu posso lhe dar a metade do meu reino.
Lembra que esse é o segundo jantar, o jantar da noite anterior? Ela não tinha falado nada. E agora novamente a pergunta vem. E se você lembrar, o que tinha acontecido da noite anterior para esta? Quais os fatos que aconteceram do encontro anterior para esse novo encontro? Hamã tinha tramado a morte de Mardoqueu, lembra? De um dia para o outro, ele construiu a forca, já estava tudo certo. Xerxes então, ou Artaxerxes, o rei, decide homenagear Mardoqueu. Hamã então, que gostaria de ser exaltado, foi humilhado. Esse é o contexto, de um dia para o outro. Quantas coisas tinham acontecido ali. E Hamã, ele estava tão irritado com tudo que tinha acontecido, que por pouco ele perdia esse compromisso. Se você notar no final do capítulo de número 6, no versículo 14, diz que eles ainda falavam tudo o que estava acontecendo, quando os eunucos do rei chegaram e levaram Hamã para o banquete que Esté tinha preparado. Por quê? A conversa ferveu tanto. O pós, qual foi o pós? Este é o homem que o rei deseja honrar, este é o homem que o rei deseja honrar. E a mulher de Hamã já tinha dito para ele, perdeu. Literalmente, a esposa dele já tinha cantado a pedra. Se esse é o judeu que você está perseguindo, e se é esse o povo que você quer matar, posso te dizer uma coisa? Perdeu, nenê. E aí aquela conversa demorou tanto, dá a entender, que os eunucos vêm chamar Hamã, para levá-lo para onde? Para o segundo banquete, porque o segundo banquete já estava preparado. E então quando ele chega, mais uma vez o rei Xerxes ou Artaxerxes chega e diz, rainha, qual é o pedido? O que você quer ser atendida? Versículo de número 2, qual é o seu desejo? É interessante, irmão Carlos, que Esther tinha adiado a resposta. Esther, de maneira sábia, na noite anterior, ela não falou o que ela queria. E é interessante que ali, diante de tudo aquilo, Esther, uma mulher que sabia naquele momento, preparada por Deus, e ela não preparou apenas um jantar. Esther estava preparada espiritualmente para aquele encontro. Tinham tido 3 dias de jejum, busca. Ela sabia que a sua luta era uma batalha espiritual, e então ela espera o momento certo para agir, ela espera o momento certo para falar, e o rei novamente pergunta, Esther, o que você deseja? E então Esther, tendo a sensibilidade que aquela era a hora, ela vira para o rei e diz, se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao meu pedido, é que como desejo, eu possa ter o meu povo. E aí no versículo 4 ela diz assim, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Aí ela ainda usa uma expressão muito interessante, se nós tivéssemos sido vendidos para ser escravo, eu nem iria lhe incomodar com isso, eu nem iria falar com o senhor, mas como nós fomos vendidos para sermos mortos, rei, eu estou pedindo ao Senhor, o meu pedido diante do Senhor, é que se for agrado do rei, o Senhor possa dar o nosso povo, o Senhor não possa permitir que isso aconteça. Meus irmãos, naquele momento, sabe o que Esther está dizendo para o rei? Eu sou o que? Judia. Esther está diante do rei, se assumindo totalmente como uma judia, o que até então ninguém sabia. Esther assume a sua personalidade, e ela está dizendo, a rainha da Pérsia agora declara a sua verdadeira identidade, e ela de uma maneira muito clara, declara o seu destino, mostra o seu destino e o destino do seu povo. Em outras palavras, rei, eu estou com a data da minha morte marcada, o meu povo está com a data da nossa morte marcada, e nós suplicamos ao Senhor que nos livre. Imagine o silêncio que ficou naquela sala.
Eu fico imaginando que naquela hora Ramã deve ter deixado até a taça de vinho cair no chão, porque ele sabia que o negócio ia arrochar agora. Esther então pede para ser livre, e aí agora o rei vira para ela e faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Rainha, quem foi que instigou uma coisa dessa? Rainha, quem foi que fez tudo isso? Aonde está esse homem? Qual é a resposta de Esther? Versículo de número 6. O adversário e inimigo é este malvado Ramã. Na mesa assim, ó, deslata, pense, paf! O coração desse homem deve ter feito assim, ó. Rainha, quem é o malvado? Quem é que está pensando isso contra vocês? Em outras palavras, quem é que está querendo matar a minha esposa? Quem é que está tramando contra a minha esposa? E eu fico pensando que isso para Artaxerxes, ou para Xerxes, pesou muito mais, sabe por quê? Porque um tempo atrás já tinham tentado fazer o que com ele? Tirar a própria vida. Um tempo atrás já tinha gente tramando para quê? Para matá-lo. E agora a trama é para matar quem? A minha esposa, a minha rainha. E ele vira e diz assim: quem foi? Quem foi que tramou para matar você? E ela diz: é esse aqui, ó. É esse malvado aqui. O texto segue. E o texto vai dizer, irmãos, e eu queria que você conferisse isso na sua Bíblia, que Xerxes, ele fica tão furioso. E não era para menos, como homem. Ele então fica furioso, cheio de ira. Literalmente, quando a gente diz assim, soltando fogo pelas ventas. Ele sai da sala. E ele vai ao jardim. E diz que naquele intervalo, enquanto ele vai ao jardim, soltando fogo pelas ventas, Ramã fica desesperado. E naquele momento ele vai para cima da rainha, e ele tenta pedir por misericórdia, porque ele sabia que o negócio para ele ia acabar. E a rainha estava no divã, e o que dá a entender às vezes é que ele estava diante dela, debruçado, clamando por socorro. E quando o rei volta para a sala, olha só, irmãos, é um negócio que o rei olha e diz assim: rapaz, e você agora quer desonrar a rainha dentro do palácio? Imagina essa cena, o rei saiu cuspindo fogo, e agora quando ele volta, Ramã está por cima da rainha pedindo misericórdia. Imagina essa cena, ele estava clamando, era para não morrer, não era outra coisa. Ele estava desesperado, mas aquilo para um coração de um homem que vem cheio de ira lá de fora, encolerizado, um homem que já estava literalmente cuspindo fogo pela venta. Ele entra e vê literalmente Ramã caído sobre o divã onde Esther estava. E aí ele diz: será que você ainda quer desonrar a rainha aqui no meu palácio? Já não basta o que você fez. Você queria a morte dela e do seu povo, e agora você quer desonrá-la. Aí o rei vira e diz assim. Naquele momento, o rei, ao terminar as palavras, novamente cobriram o rosto de Ramã. Quando cobriram o rosto de Ramã, finalzinho aí do capítulo de número 6, ou de número 7. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o verso 8 é onde eu estou contando. Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Ramã. E o verso 9 diz assim: então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que junto à casa de Ramã há uma forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mardoqueu, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei virou e disse o quê? Que ele seja o quê? Enforcado nela. Assim, a expressão no português eu disse enforcaram, mas os persas não tinham por costume enforcar.
os persas tinham por costume empalar os seus oponentes. Expliquei no domingo passado o que era empalar. A grosseiro modo, é como se faz um espetinho, um churrasquinho. E o rei diz: faça isso com Ramã. E o texto termina dizendo que a forca que tinha sido feita para Mordecai estava sendo usada agora com quem? Ramã. O que o fim deste vilão tem a nos ensinar? O que nós poderíamos olhar para essa história, e nós vamos parar por aqui hoje, na exposição do texto bíblico. E a pergunta, irmã Luzia, é: o que nós podemos aprender para a nossa vida, para hoje à noite, para amanhã, segunda-feira, colocar em prática, Giovana, com a vida deste homem? Primeira lição, e eu queria que você gravasse no seu coração de maneira muito forte: o perverso não prevalecerá. Vamos repetir juntos? O perverso não prevalecerá. Deus é um Deus justo, mas nada escapa da atenção dele, ninguém escapa da atenção dele. O perverso não prevalecerá. Às vezes a gente acha que o perverso vai prevalecer, às vezes a gente acha que aquele que pratica a maldade vai prevalecer, e na história das Escrituras nós temos vários exemplos. Se nós olharmos o que acontece lá no livro de Daniel, é muito semelhante. Quando o rei pega os utensílios do templo para fazer uma festa, profana os utensílios do templo, e de repente ele começa a ver uma mão na parede escrevendo, e ele não entende o que é aquilo, e lá estava o que? Mené, Mené, Tekel, Parsim. O que esta mão escreveu na parede que eu não consigo entender? Chama Daniel, e Daniel diz: pesado fostes e colocado na balança, e você foi achado o quê? Em falta. Não brinque com as coisas de Deus. O perverso não prevalece, meus irmãos. Quando a gente olha na história, quando a gente olha o próprio Salmo 73, o que Asaf vai dizer? Até que eu cheguei no templo, e eu cheguei a uma conclusão: qual seria o fim deles? A palavra de Deus é clara, meus irmãos. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Pode parecer tarde, pode parecer demorado, pode parecer que muitas vezes o perverso vai prevalecer, mas mais cedo ou mais tarde, ainda que eu ou você não veja, a justiça de Deus vai chegar. Ela vai chegar. E às vezes ela parece ser demorada. Quantas vezes nós temos que lidar com circunstâncias que achamos que não vai ter justiça? Quantos são os casos? Quantas vezes nós olhamos para homens que deveria ser um exemplo para a nossa nação, e muitas vezes são os piores, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. E um dia o justo juiz vai chegar e vai julgar, e o perverso não vai prevalecer, porque a palavra de Deus nos mostra que de Deus não se zomba. E eu tenho aprendido, meus irmãos, que não há império, não há poderoso, não há homem que dure para sempre. Pode ser poderoso, olha o Império Romano, olha o Império Persa, olha os impérios ao decorrer da história. Todos eles caíram, sabe por quê? Porque só há um rei que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o reino eterno, esse é o que prevalece, esse é o que vai permanecer. Mas deixa eu te falar uma coisa: o perverso, mais cedo ou mais tarde, ele não vai prevalecer, ele vai cair, ele vai cair. Porque a palavra de Deus é clara. Acalma teu coração.
Diante das injustiças, diante de tanta injustiça desse tempo, confia no Senhor, Ele vai trazer a luz. Se não é aqui, se parece demorado, não importa, nunca se esqueça, não vai ficar impune. Essa é a primeira lição que a gente aprende. O perverso não prevalece. Agora, qual seria a segunda lição? A segunda lição ela é muito interessante. Sabe qual é? É muito apropriado a gente proclamar que Deus é bom. E nós devemos fazer isso. E nós cantamos que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Até quando? Até quando a bondade e a misericórdia vai nos seguir? Para sempre. E a gente canta, irmão Josimar, e é um dos cânticos que eu mais gosto atualmente. Bondade de Deus, não é assim que a gente canta? Agora uma coisa importante, e nós não podemos deixar de pregar isso. Essa mão tem esse lado, não tem? Mas essa mão tem esse também. O mesmo Deus que é bom, é o mesmo Deus que é justo. E às vezes, qual é o nosso equívoco? Nós proclamamos a bondade de Deus, porém nós desconsideramos a justiça de Deus. E isso é um equívoco. A mesma medida que nós proclamamos que Deus é bom, nós precisamos proclamar que Deus é justo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso 22, ele vai dizer: considerem, pois, a bondade e a severidade de Deus. Não é possível escolher um em detrimento ao outro. Não é possível escolher um e deixar o outro de lado. O mesmo Deus que é bom, que é misericordioso, que é longânimo, esse Deus é severo, Ele é justo. Esse Deus é um Deus de justiça. Mas nós somos uma geração que falar da justiça de Deus é quase uma ofensa. Nós não pregamos mais sobre inferno, nós não pregamos mais sobre consequência de pecado, nós falamos muito da bondade de Deus, e de fato temos que falar, mas nós não podemos falar de uma e omitir a outra. Esse é um grande desafio na nossa geração. Já notaram que raramente nós cantamos ou pregamos sobre o atributo de Deus quando fala a sua justiça? Mencionamos a bondade com muita frequência. O seu perdão, ele é tema de centenas de mensagens, e de fato deve ser. A bondade e a misericórdia são cantadas por todos nós sempre. Mas nós não podemos cantar apenas a bondade e a misericórdia e não cantar a justiça. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Qual o último cântico que você cantou da justiça de Deus? Vamos lá. Derlei, me lembra um cântico aí que fala da justiça de Deus. Vamos lembrar de um cântico, irmãos, que fala da justiça de Deus. Vamos lembrar. Carvalhos de justiça, ok, mas o que mais? Qual? Rei das nações? Quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ok, mas o que? A gente está ajustando aqui, mas justiça, que de Deus não se... Justo é o Senhor nos teus santos caminhos. Número 2, né? Justo é o Senhor. Ok, mais o que? O Isaías 53 do Projeto Sola. Agora, se eu perguntar aí sobre bondade de Deus, não estou dizendo que é errado, irmãos, não é isso. Eu só estou dizendo é que muitas vezes nós só falamos da bondade de Deus e não falamos da justiça de Deus. O Deus que é bom é o Deus que é justo. O Deus que é justo é o Deus que é bom. Esse texto está nos ensinando isso. Esther está nos ensinando isso. Esther está nos mandando considerar a bondade e a justiça de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: todos nós um dia devemos comparecer diante de quê? De um tribunal.
Nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, não, meus irmãos, para ser julgado acerca da salvação, mas de acordo com as obras que praticamos, é o que diz a palavra de Deus. O tribunal de Cristo não deixou de existir. Obras que praticamos por meio do corpo, sejam boas, sejam más, nós um dia iremos estar diante de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. E mais, o sábio, quando escreve Eclesiastes, ele pega nós os jovens, vou aqui me considerar um jovem também, ainda que com a cabeça branca, ele vai dizer: alegrem-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude. Em outras coisas ele está dizendo assim: faça o que tu quiser, mas só não esqueça de uma coisa. Tu está fazendo o que tu quer? Ok, você tem livre arbítrio para as tuas escolhas, mas não esqueça de uma coisa: siga o que o seu coração mandar, mas não esqueça de uma coisa. Vá até onde a sua vista alcançar, mas não esqueça de uma coisa: saiba que a todas estas coisas Deus trará julgamento. Deus vai trazer julgamento. Deus vai nos permitir viver isso. Deus vai nos levar a um julgamento. Não estou falando de julgamento acerca da salvação, porque nós já estávamos condenados, mortos, nós já estávamos julgados. Em Cristo nós ganhamos vida. Aqui é outro nível de julgamento, é acerca do que fazemos ou deixamos de fazer, é de ação ou omissão como alguém que serve a Deus. É esse nível que o Senhor está dizendo, e é por isso que lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12, quando todas as coisas estão fechando, o que a gente vai ver João dizendo? Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo cada um estava registrado nos livros. Haverá um julgamento final. Deus é um Deus que julga. Deus é um Deus que nos faz lembrar disso. E aí a gente não pode esquecer: o adultério de hoje é o divórcio de amanhã. A concessão de hoje é o vício de amanhã. A desonestidade de hoje é a perca do emprego amanhã. Acima de tudo, quem rejeita a Deus nessa vida será rejeitado por Ele para sempre. Pastor, é isso que a palavra de Deus diz. Só que a gente não prega mais essas coisas. Aquele que me negar diante dos homens, o que a palavra de Deus diz? Eu o negarei. Mas parece que a gente foi arrancando das nossas Bíblias os textos que falam da justiça de Deus. Não estou dizendo que não devemos pregar a bondade, devemos pregar a bondade, mas ao mesmo nível que pregamos a bondade, e é interessante isso, há mais de 150 expressões da justiça de Deus. Quantas são as passagens? E aí eu digo a você: tem um Ramã tentando destruir a tua vida? Tem um Ramã lá tentando acabar com você? Fica tranquilo, ele não vai prevalecer. Segundo, vai chegar o dia do juízo. O dia do juízo vai chegar. E sabe o que a gente aprende? Que agora, como discípulo de Jesus, a gente ainda vai orar pedindo misericórdia para Ele. Isso talvez seja um dos maiores desafios do Evangelho. É por isso que Jesus, na crucificação, vai orar pedindo o quê? Perdão por aqueles que estavam ali. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha o que o Evangelho faz com a gente. Mais do que pedir: Deus, faça a tua justiça. Sabe por quê? A gente age muitas vezes, e o salmista fez esta oração, mas agora com a revelação completa em Cristo, a gente aprende uma coisa interessante. Mais do que eu e você pedir a justiça de Deus, a justiça de Deus vai ser feita. A justiça de Deus, mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. É por isso que agora nós não oramos necessariamente pela justiça, mas com o coração cheio de Deus,
sabendo que a justiça vai acontecer, a gente ora agora, sabe por que que é? Pai, perdoa eles. Olha o que o Evangelho faz com a gente. É isso que deixava os fariseus doidos. Porque o Evangelho agora nos ensina a orar, não mais para que desça fogo dos céus, mas para que o fogo do Espírito queime o coração e haja convencimento, que haja transformação, que haja arrependimento. A justiça virá. Assim como a bondade é presente, a justiça virá. Agora, a terceira e última lição, porque a nossa hora já foi. A primeira, o perverso não prevalecerá, Ramã não prevaleceu. O julgamento veio, e o julgamento veio não apenas carregado de bondade, mas o julgamento veio carregado de justiça. Agora, uma coisa interessante. Deus é justo, Ele vai se manifestar, a palavra final é dele, e por fim, Deus criou a mim e a você. Olha que coisa interessante. Não apenas para clamarmos pela justiça, mas sermos instrumentos de justiça nesta geração. Vou repetir isso. Deus criou a mim e a você, não apenas para clamarmos, Rafael, pela justiça, mas a igreja de Jesus é que é o instrumento de justiça nessa terra. Vou explicar isso. É por isso que o Senhor vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, num lugar onde só há trevas, é necessário haver luz, e a luz é Cristo Jesus, e a igreja de Jesus. Numa terra contaminada pelo pecado, o Senhor está dizendo que a igreja é o sal para trazer o sabor que essa terra precisa. Não é suficiente, meus irmãos, o povo de Deus desejar justiça apenas. Não basta apenas a gente desejar a justiça. Deus chamou o seu povo para viver e proclamar a justiça onde Ele nos colocou. Não basta ficar só falando: Deus, faça a justiça. Não, Deus quer usar a nossa vida para que a gente viva de maneira tal que onde a gente passe, onde a gente ande, o reino de Deus seja proclamado por nós. É por isso que nos dias do profeta Isaías é interessante isso. Muitas vezes a gente está dizendo assim: Deus, faz alguma coisa, Deus, faz alguma coisa. Aí o Senhor responde: Jetro, eu já fiz, eu fiz você. Érica, eu já fiz, eu fiz você. E aí você está lá na sua escola, irmão Benhur está lá: Deus, faz alguma coisa nessa escola. Aí ele diz assim: Benhur, eu já fiz, eu coloquei você aí dentro. Eu coloquei você junto com esses vizinhos. Eu coloquei você nessa repartição, sabe por quê? Porque a presença de justiça e a manifestação do reino, que é um reino justo, vai se dar aí através de quem? De você, de mim, de cada um de nós. É por isso que o Senhor, quando fala com o profeta Isaías, Rafael, é interessante, Isaías 59, ele vai dizer: não tinha ninguém que servia a Deus, as pessoas se depravaram, o fato não havia justiça. E aí o Senhor chegou ao ponto, ele se maravilhou porque não houvesse um que orasse. Não é isso que o profeta vai dizer? Não sobrou um. E aí, se você notar no capítulo anterior, Deus chamou o povo, sabe para quê? Para exercer justiça. E Deus estava falando o seguinte: será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos, acabem com todo tipo de servidão. Será com que vocês não possam repartir o pão com os famintos, recolham em casa os pobres, os desabrigados, vistam os que encontrarem nu, e não se envolte as costas aos semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor
será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, e gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem no meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo de ameaça, linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos, socorro os aflitos, então a luz de vocês nascerá em trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Em outras palavras, ele está dizendo: o mundo pode estar podre, o mundo pode não ter ninguém, mas se você que serve a Deus se colocar nas mãos do Senhor e viver a justiça do reino, tudo vai mudar. É por isso, Giovana, que a igreja ainda não foi levada. Sabe por quê? Porque ela é sal. E qual é um dos poderes que o sal tem? Preservar da podridão. O mundo está podre no pecado, e o Senhor não levou a igreja ainda, porque Ele está sendo bondoso e longânimo, e Ele vai exercer a sua justiça. Em algum momento Ele virá, mas Ele colocou a igreja aqui, eu e você, para que sejamos instrumentos de justiça. Eu e você somos instrumentos do reino, aonde o Senhor nos colocou. É por isso, irmãos, que a coisa que o diabo mais gosta é de um crente que é meia boca, desculpa a expressão. A coisa que ele mais gosta é de um crente que não vive como discípulo de Jesus. A coisa que ele mais gosta é de um crente que não ora, de um crente que não vive a justiça, de um crente que aceita no seu lugar de trabalho negócios escusos, de um crente que aceita se corromper onde está. Sabe por quê? Porque ele se torna fraco. Aí ele não exerce a justiça, ele não implementa o reino aonde ele está, porque ele foi chamado, para onde ele foi colocado, ser instrumento de justiça. O perverso não vai prevalecer. Vamos ficar de pé. Ele não vai prevalecer, não. A gente pode clamar pela bondade de Deus, mas mais cedo ou mais tarde a justiça vai vir. E aí eu preciso te dizer uma coisa: Deus nos criou para fazermos e sermos a justiça do Senhor nesse tempo. Como é que a gente tem andado diante de Deus? Como é que a gente tem... Pode vir, meninos. Como é que a gente está tratando as coisas de Deus? Como é que a gente está tratando a nossa vida com Deus? A gente vive uma geração em que, mais do que a ajuda do alto, que é o que a Bíblia nos ensina, nós estamos vivendo de autoajuda. Agora a gente está encantado aí pelos coaches. A gente está encantado pelas mensagens positivistas. Nós estamos encantados pelas frases de efeitos. Nós somos uma geração que vamos nos sustentando dia após dia por um view novo, em que tem uma frase de efeito que é para aquele dia. Querido, isso aí passa tudo, isso é palha. O que nos sustenta é palavra de Deus. O que nos sustenta é a Escritura. E a Escritura diz que esse Deus que é bom é o Deus que é justo. Só que às vezes o que ocorre conosco? A gente vai tratando as coisas assim, ó. A gente vai criando uns pecadinhos de estimação, e a gente vai cuidando deles, achando que nada vai acontecer, achando que nada vai, em algum momento a casa não cai. E é isso que Satanás quer fazer conosco. Sabe por quê? Porque ele vai nos aprisionando nas mãos dele. E a gente não confessa, a gente não reconhece, a gente não abre o coração muitas vezes e diz: Deus, eu preciso de mudança. Deus, eu estou pecando. Deus, eu estou em desobediência. Deus, eu reconheço. Mas não, a gente vai ali, só alimentando, só alimentando, só alimentando. E quando a gente menos esperar, é disso que o texto está nos ensinando. Que a perversidade, mais cedo ou mais tarde, a nossa atitude contra Deus, se nós não nos arrependermos, mais cedo ou mais tarde ela vai ter um preço. Irmãos, de Deus a gente não zomba. De Deus a gente não brinca. A gente não brinca. Por quê? Porque tudo que nós plantarmos, nós iremos colher.
Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você falasse agora com o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é Ele que sonda a nossa mente e coração, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria que agora você falasse com o Espírito Santo de Deus e pedisse a Ele a oração que Davi fez no Salmo 51. Eu queria que você falasse com Ele agora: mostra-me, Senhor, tem algum caminho mau? Tem alguma coisa que eu estou te afrontando? Tem alguma coisa que eu tenho feito, Senhor, que não é da tua vontade? Tem, Senhor, alguma coisa que eu tenho feito, que eu tenho desonrado ao Senhor? Eu queria que você falasse com Deus agora de uma maneira muito sincera hoje, e dissesse para Deus: Deus, eu não quero continuar na perversidade. Eu quero hoje mudança de vida. Eu estou te entregando esta área da minha vida que precisa de mudança. Eu preciso também te dizer uma coisa. Eu preciso lembrar você que aquela injustiça que você um dia sofreu na tua vida, aquela injustiça que você guarda no teu coração, com uma mágoa, com uma dor terrível, hoje eu quero te convidar a perdoar. Sabe por quê? Porque a justiça que virá sobre aquela circunstância não é sua, e você tem esperado, você tem nutrido ódio no teu coração, você tem nutrido no teu coração uma raiva terrível, que só você e Deus sabe, e você espera que venha a justiça. E hoje eu quero dizer a você, Jesus manda lhe dizer que você vai perdoar nesta noite, você vai dar um passo, porque isso tem te feito mal terrível. E hoje Jesus está falando com você: perdoa, eu farei a justiça, mas você também precisa ser livre desse ódio que você carrega no seu coração. Hoje você precisa ser livre dessa angústia terrível que você carrega no seu coração, que você tem de dizer: eu queria ver a justiça, mas aquela pessoa, ela vai me pagar. Não, querido, ora para Jesus mudar a vida dela. E hoje você diz assim: Deus, faça a justiça como o Senhor quiser, mas eu te peço a misericórdia por ela, eu te peço a perdão por ela, e eu estou perdoando ela hoje em nome de Jesus. Hoje eu estou deixando na cruz, hoje eu estou deixando na cruz, hoje eu vou levar até a cruz. Meus irmãos, a cruz para nós ela tem um significado muito grande. A cruz para nós ela tem um significado gigantesco. E ela nos traz a memória que aqui Cristo morreu em nosso lugar. E tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa deixar aqui, Tem muita coisa que a gente está carregando, tem muito fardo terrível, tem muita angústia, tem muito sentimento de vingança no nosso coração, e a gente anda com esse peso andando. E Deus está falando: larga essa tranqueira do teu coração, deixa que é eu que vou fazer a justiça. Agora hoje perdoa, 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 o perverso não vai prevalecer. Deus é justo, mas esse Deus hoje está dizendo com você: hoje é dia de perdão. Você já quis fazer justiça, você já quis reagir, você já quis fazer a sua vontade. Não faça não, que não vai dar certo. Deixa que Deus resolva. Mas hoje Deus está falando: me entrega, porque você está carregando um fardo pesado demais. E esse fardo que está pesado demais para você, eu queria desafiar você a sair do seu lugar. Hoje nós vamos passar mais 2 minutinhos, 5 minutinhos, mas nós não podemos sair daqui sem essa decisão. Eu queria que você viesse até o altar do Senhor hoje. Seja um pecado, seja algo que você está carregando, seja uma dor, uma luta, algo que você carrega ao longo da sua vida, que é a justiça de Deus, está te trazendo rancor, e hoje você vai vir colocar isso diante do altar do Senhor, dizendo: Pai, eu estou perdoando, eu estou entregando, e eu quero que o Senhor manifeste a tua vontade. A partir de hoje eu vou sair daqui sem nada no meu coração. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu queria que você saísse corajosamente. Se você pudesse, ajoelhe aqui no altar do Senhor. E hoje você vai dizer: Deus, hoje eu estou deixando. Hoje eu estou deixando aqui diante do teu altar, porque eu tenho carregado um peso terrível na minha vida. Eu sei, ó Deus, que aquilo foi uma injustiça muito grande. E o meu coração só de lembrar dói. E o meu coração só de recordar dói. Mas hoje eu estou perdoando esta pessoa em nome de Jesus. Hoje eu estou deixando esse fardo da dor.
Hoje eu estou deixando esse fardo aqui diante da tua presença, e eu estou entregando para o Senhor aqui, ó Deus, e eu estou diante do Senhor dizendo: Pai, exerce a tua justiça, mas eu te peço misericórdia por esta pessoa, eu te peço, Senhor, o teu amor por ela, mas eu te peço em nome de Jesus que hoje o Senhor também me perdoe, porque o meu coração está carregado de mágoa, de dor, de vingança. E eu te peço ao Senhor, cura meu coração. Eu te peço ao Senhor, cura a minha vida, cura a minha história. E hoje eu quero colocar diante da tua presença toda a minha dor, tudo isso que eu tenho carregado na minha jornada. Eu queria desafiar você que saísse do seu lugar hoje e viesse colocar diante da cruz do Senhor esse fardo que você está carregando, que está pesado demais. O Senhor é justo e é Ele que vai manifestar, é Ele que vai fazer. Não queira você exercer a justiça, ou talvez é algo que você está carregando, é um pecado que você tem carregado e sabe que deveria deixar, e o Senhor tem falado com você: abandona, deixa. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, e hoje nós estamos aqui na frente renovando a nossa aliança com o Senhor, Pai, te pedindo perdão porque muitas vezes nós te afrontamos, Jesus. Nós afrontamos o Senhor, nós afrontamos a Ti, Pai, e nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, meu Pai. Nós te pedimos agora que o Senhor cure o nosso coração de maneira muito especial. Deus, quantas vezes o rancor, a ira está no nosso coração, e hoje nós, Pai, decidimos, em nome de Jesus, perdoar esta circunstância, perdoar esta pessoa, e ó Deus, em nome de Jesus, nós liberamos perdão, e nós pedimos ao Senhor: cura o nosso coração, manifesta o teu querer, mas tem misericórdia desta vida, Pai. Ela agiu assim, por incoerência, por não conhecer a Ti, perdoa ela. Pai, obrigado, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, ela cura o nosso coração. E eu te agradeço, Deus, por esta noite, que o Senhor tem curado o nosso coração, o Senhor tem curado a nossa vida. O Senhor tem dito, ó Deus, que o Senhor é um Deus bom, mas o Senhor é um Deus justo, e nós temos visto a tua boa mão sobre nós, e a tua justiça vai chegar, a tua justiça vai chegar no Brasil, a tua justiça vai chegar nas nações, Pai, a tua justiça vai ser manifesta, porque o Senhor é um Deus justo. Nos usa como sal, nos usa como luz nesse tempo, que sejamos instrumentos para a expansão do teu reino. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Pai, e muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui agora. Eu te peço que o Senhor cure cada coração, Deus, que está aqui. Eu te peço, ó Deus, cura do Senhor. Eu te peço transformação, Deus, para cada um que está aqui, para aqueles que estão em casa agora, colocando as suas dores diante do Senhor. Eu te peço que o Senhor traz cura, Pai. Ó Espírito Santo, traz cura, Espírito Santo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Adoremos ao Senhor. E assim encerramos este culto em adoração, e vamos ter a oração final. Vamos cantar a primeira parte dessa canção, que nós confiamos no nosso Deus, e nós não seremos abalados, porque a justiça virá dEle. Ele vai manifestar a palavra final, Ele que vai trazer a resposta final. Aconteça o que acontecer, parece que o ímpio está prosperando, não, mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus vai ser manifesta. O perverso não prevalece, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela diz isso para nós. Adoramos ao Senhor.